Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aos estúdios da Alô TV Brasil. Estamos começando mais um Pode Empreender. E é um programa sempre especial, você que nos segue sabe muito bem disso. E hoje estou aqui caracterizado com uma farda dos legendários, é isso mesmo. Você que tem dúvidas, tem curiosidade, é uma pessoa que já foi, ou quer que pessoas tenham mais conhecimento. Quem que pode ir no legendário? Qualquer um pode ir? Você vai saber tudo isso aqui, como que começou, como que você pode participar, quais os ganhos, benefícios, o que que muda, o que que enriquece de quem participa dos legendários. Certamente você já deve ter ouvido falar, você deve ter algumas dúvidas, e aqui hoje vai ser um programa para te esclarecer essas dúvidas e te motivar também a participar. Você que é homem, tenho certeza que após esse programa você vai ter vontade sim de participar dos legendários, porque eu creio que todo homem deve participar. E a mesa hoje que está muito rica, né, nós temos aqui hoje o coordenador administrativo, que é o Ivan, seja muito bem-vindo. Temos também o Djalma, que também ele é coordenador de mídia e está aqui hoje, a mesa está enriquecida, tem muita coisa que você vai aprender e eu tenho certeza que vai ser um programa muito, muito, muito interessante. Não é mesmo, Ivan? Muito obrigado, William, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouco dos legendários. Trazer uma visão correta a respeito do movimento. Excelente. É um movimento que muitas vezes é tão distorcido. Nós iremos tirar todas as suas dúvidas hoje. Excelente, excelente. Sei, muito obrigado também pelo convite, viu, William, né, tá participando aqui, vamos bater um papo, tirar todas as dúvidas, né, e esclarecer um pouco mais sobre o que que é ser legendário, de fato, né. Eu devo participar, não devo? O que que isso impacta? Para onde vai, né? Para onde nós estamos caminhando? Então vai ser um grande prazer bater esse papo. Excelente, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Olha, você já deu para você sentir um pouquinho do que vai ser o programa, do que vai ser o podcast de hoje. Dá tempo de você convidar aí seu amigo, você que é uma mulher que está aí, convida seu esposo, manda o link aí para os homens que você conhece, pessoas que você quer que realmente que você ama, que quer o bem delas. Eu te convido a ficar conosco aí. Mas é rapidinho, é 2 minutinhos só, a gente vai para o intervalo para faturar e a gente já volta já. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Estamos de volta com Pode Empreender. E a mesa hoje está bem rica. Nós vamos falar hoje sobre os legendários. Então, se você tem curiosidades, tem dúvidas sobre esse assunto, permaneça conosco, que eu tenho certeza que hoje nós estamos aqui com 2 coordenadores, um de mídia e um coordenador administrativo, onde vai tirar todas as suas dúvidas e vai te motivar, tenho certeza. Bom, vamos lá, Ivan e Djalma. Os legendários aqui no Brasil começaram em 2018, né, lá em Santa Catarina, com 10 pessoas. E aí depois veio, não sei qual que foi o outro passo, vocês vão esclarecer para nós aqui. Mas quando é que foi que veio para Goiânia? O Legendários em Goiás, ele começou em 2023. Certo? A primeira edição foi em dezembro de 2023, num local em Anápolis, saindo o pessoal de Anápolis, onde eu tive a honra de poder participar desse primeiro evento que aconteceu em Goiás.
Então, foram mais de 100 homens, né, nesse primeiro evento aqui em Goiás, onde foi um grande sucesso, né, e essa onda laranja, ela começou a espalhar pelo estado. Nós temos mais de 2.000 legendários formados aqui no estado de Goiás, né, hoje, existem, o Legendários ele tem as bases, onde nós consideramos como as tracks, né, então são as pistas onde existe isso. Aqui no estado de Goiás, nós temos hoje 2 bases, nós representamos aí a pista A Jornada, né, onde, nossa pista, ela já formou mais de 500 homens, né, dentro desses eventos que nós participamos, e tem sido uma grande bênção para a sociedade, para gerado transformação nessas famílias. Excelente. Aqui quem é o coordenador aqui aqui em Goiânia, né? Em Goiânia, nós temos aí o coordenador é o Ícaro, ele é o coordenador geral. Infelizmente, ele não pôde estar aqui por conta de agenda, Aham. né? Mas nós temos aí as direções, né, dele. Ele é o nosso coordenador, onde passa aí todas as diretrizes para que nós possamos caminhar aí, né, com esse movimento que tem abençoado tanto essa nação. Amém. Eu sou testemunho disso, né? Eu tenho que é uma verdade. Mas vamos lá, o pessoal que está nos acompanhando aqui quer saber o seguinte: as formalidades aqui para a gente começar, só bem informando, para trazer um norte, mas o bom mesmo é saber o seguinte: como é que foi? Quem de vocês dois foi o primeiro que participou aí dos O Legendários? Ivan começou primeiro. Ah, é o primeiro, ele é o bom então. Participou de quantos já, João? Eu participei de mais de 10 legendários. Que é isso, velho? Então, assim, cada vez é uma experiência nova. É a minha primeira vez. Então, a gente quer saber, na verdade, como é que foi sua primeira vez. Vamos lá. Primeira vez, né? Eu fui. Quando eu fui, não existiu Legendários em Goiás. Então, Eu fui em Cuiabá. Nossa, lá é quente, hein? Em Cuiabá, uma pista maravilhosa, um lugar maravilhoso. Então, foi em novembro de 2023. Estive passando lá pelos Legendários pela primeira vez. E foi algo transformador. Legal. A minha estreia, né, o meu top quando eu subi a montanha a primeira vez foi no ano passado, em fevereiro de 2025, lá em Ribeirão Preto, né, e tive a oportunidade de conhecer, né, o movimento e, enfim, ter a minha experiência de montanha com Deus lá em Ribeirão Preto, e foi uma grande bênção. Então tem pouco tempo, tem quase um ano, né, que eu subi a minha montanha, e tem sido, né, uma grande alegria poder agora estar servindo e abençoando de alguma forma, né, esses homens que estão aí para subir a montanha aqui em Goiânia, né? Então é isso. Amém, amém. Bom, assim, hoje tem tanto comentário, né? Porque na verdade os Legendários hoje, o meu número é 73.000, se eu não me engano, 017, uma coisa assim. Esse é o que eu me lembro. Eu falei que eu não trouxe meu boné, né? Mas enfim, aí o meu número é esse. No mundo vocês têm essa informação, quantas pessoas já passaram pelo Legendário? Sim, por alto. Lógico que os dados exatos eles não vão ter, né? Mas Hoje, né, somos mais de 200.000 homens, né, que subiram a montanha e são legendários aqui no Brasil, né? só no Brasil? No mundo, né? Perdão, né? Não no Brasil, não, mas no mundo, né? Então é um número que está sendo contado e está aumentando. É excelente. Bom, hoje tem tanto comentário sobre os Legendários, né? E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, né? Então hoje o pessoal tem muito comentário do que não é. Só homem que pode participar, ou mulher também, como é que é? Tem faixa etária de idade? Como é que é esse negócio? Então, Tem limite? tudo tem algumas regrinhas, né? Mas é simples. O Legendários é para homem, né? Homem, né, com liberação a partir dos 16 anos de idade, liberação dos pais, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, dá pra ter 16? É bom saber. Pode ser algum caso ou outro, mas sempre com liberação. E é isso, né? É homem, pode subir a montanha, né? E vai ser uma grande bênção. Existe assim um requisito básico? Tem alguma exigência, algum critério? Como é que é? Então, William, a primeira coisa que nós prezamos muito é pela segurança. O evento, óbvio, nós subimos uma montanha e nós precisamos de ter segurança. Sim. E um dos requisitos básicos para que esse homem possa ir à montanha é que ele seja aprovado nos seus exames médicos, né? Todos que vão participar, eles precisam apresentar, né, para a coordenação, né, exames que comprovem que ele está apto fisicamente
para poder subir a montanha. Eu gosto sempre de falar, apesar do Legendários não ser um desafio físico, nós precisamos, né, de ter essa segurança que você está saudável e apto para subir a montanha. Excelente. Antes de a gente entrar aqui na gravação, a gente está até comentando aqui, né, que já tivemos participantes aqui na jornada aqui em Goiânia, até de 75 anos, já teve? Isso, exato. Então assim, homens com mais de 75 anos, né, subindo a montanha. Por quê? Não falo, volto a repetir, não é um desafio físico, mas para isso, né, ele fez um exame cardiológico, comprovando que ele não tem nenhum tipo de problema de saúde. Não, então ele fez ali os seus exames, foi aprovado, ele pode subir a montanha, porque ele não é um desafio físico. O Legendários, ele é um desafio espiritual. Sim, exatamente, né. As pessoas às vezes ficam preocupadas, né, "Ah, mas será que eu dou conta? Será que, né, será que, né, eu não vou, desistir no meio do caminho e tudo mais", e fica muito preocupado com as questões físicas, né. Sim. Mas esse não é o alvo não é levar a pessoa a ter um desafio físico. É claro, ele vai exigir um mínimo de esforço? Vai, por isso que a gente pede, né, né, os exames e tudo mais, né, para que haja uma aprovação médica. Mas o alvo não é esse, o alvo é trabalhar no coração do homem, né, então, né, lá, né, vão acontecer outros tipos de desafios que envolvem, a alma, que envolvem o espírito, e também tem a parte física que, né, faz parte, né, é um movimento de homens ali, então a gente faz algumas atividades ali, né, mas nada que vá, né, destruir alguém. Inclusive, como o Ivan falou, né, teve senhor de mais de 75 anos de idade. Então, se esse senhor de 75 anos de idade e outros com algumas até, dificuldades, né, de mobilidade, já estiveram conosco, sim, né, então é para qualquer um. Se você tem, né, de fato, curiosidade, né, vem, conversa com a gente, chama a gente que a gente vai tirar todas as dúvidas também, e esperamos, né, que o máximo de homens nessa cidade possam conhecer e estar lá junto com a gente. Excelente. Eu posso dizer que, assim, eu acredito que todo homem deve participar do Legendário, né, assim, é algo realmente enriquecedor, né, é uma experiência única. Eu sou cristão desde 93, né, sou clientossauro, mas nunca tive assim assim, tanto tamanho impacto num evento cristão como esse, né. E falando nisso, só cristão pode participar? Como é que é? William, ele não é um evento simplesmente para cristãos. Não, ele é um evento de homens. Ele é um evento onde muitos assuntos, né, da masculinidade serão tratados. Obviamente, existe uma ênfase cristã, existe uma ênfase, mas você, de qualquer religião, ou você que não tem nenhuma religião, venha participar. Venha tirar as suas próprias conclusões. Essa é uma grande questão. Ouve-se muito falar a respeito dos Legendários, né? A internet hoje está cheia de pessoas comentando sobre algo, né, que nunca participaram do evento, né? Se você tem interesse, venha participar, venha tirar suas próprias conclusões. Seja aquele que fale com propriedade. Não, cristão, você que é cristão, evangélico, católico, você que é das religiões afro, ou você que não tem nenhuma religião, venha. Nós queremos você, que é homem, participando dos Legendários. O povo fala muito, tem muito comentário tentando denegrir, de gente que não participou, a gente sabe, né. Porque quem participou, ele sabe que ele pode até ter tido alguma restrição particular, mas ele sabe que não tem nada que vai denegrir a imagem de ninguém, né. Nem tem cristão ou não cristão, enfim. É um evento que realmente ele é impactante para moldar, né, e melhorar ainda. Porque as pessoas falam assim: "Ah, eu preciso ir nos Legendários para ser homem, precisa? Precisa ou não?" Então, claro que não, né, Eu vou lá para me tornar homem, eu tô pagando para me tornar homem. pessoas, a maioria dos comentários na internet é basicamente sobre isso. "Ah, então agora eu preciso subir uma montanha para ser homem, eu preciso ir nesse evento para ser um esposo melhor". Então, a nossa vida, ela é feita de encontros,
ela é feita de marcos, tem coisas que marcam a nossa vida, Sim. né? E nós estamos usando essa farda laranja porque isso foi um marco na nossa vida, Sim. né? Então, como o Ivan disse, né, lá não é só para crente, para católico, é para qualquer tipo de homem que queira ter uma experiência diferente, né? E para que serve essa experiência? Essa experiência, na vida dos homens, tem transformado famílias, tem transformado igrejas e tem transformado a sociedade, né. Então, são 3 pilares que têm sido atingidos: Sim. família, igreja, sociedade como um todo. Aham. Então, esses homens que voltam da montanha, eles voltam diferentes. Assim como eu tive um impacto, o Ivan teve um impacto, você teve um impacto, Sim. e voltou de lá totalmente mudado? Não, mas voltou de lá com uma nova experiência e uma nova, decisão no coração, de começar a fazer coisas diferentes. Porque nós, eh, a mídia, o mundo, tudo isso que a gente vive, né, o dia a dia, a rotina, ela deixa a gente no modo automático de viver. E às vezes a gente precisa ser tirado desse lugar para enxergar coisas que a gente não está enxergando, Sim. né. Então, uma boa ilustração que eu sempre gosto é a viseira do cavalo, né. Tem aquela viseirinha lateral aqui para quê? Para que ele não enxergue, só enxergue um caminho, né. Só que a gente começa a viver assim, a gente só está indo, e só está vivendo, só está fazendo as coisas. Sim. Mas Deus quer tirar essa viseira para a gente poder enxergar que há outras possibilidades, Sim. e há coisas que são importantes para nós como homem, Sim. porque Deus tem um propósito Sim. para o homem, Sim. para cada homem, para cada um de nós, Deus tem um propósito. Amém. E isso é o que nós nos propomos ali na montanha, a mostrar, né, a falar assim: existe um caminho que é muito melhor do que aquilo que você tem vivido. Sim. Então, esse é o nosso propósito. Show de bola. Eu sei que pode falar. Exato. Muitas vezes as pessoas falam assim: "Mas eu não vou lá porque eu já sou um homem". Aham. Não, o Legendários, ele simplesmente, o Djalma estava falando, ele te desconecta do mundo para te levar a você a pensar para que o Senhor te criou. Por que você foi criado? Exatamente. Então, o Legendários, ele é simplesmente acender um pavio para você ser, de fato, quem o Senhor te criou para ser, né. Então, você tem um propósito, você foi criado com um propósito. E o Legendários, ele simplesmente é te lembrar que você tem um propósito, que você tem valor. Exatamente. Eu estou lembrando aqui que muitas das inscrições que são feitas, elas não são feitas pelos próprios homens que vão, né. Elas são feitas, quem nos procuram são as esposas, são as mães, são as irmãs. Elas Por quê? Porque a mulher, seja qual tipo de relacionamento for, mãe, esposa, irmã, ela sabe que há um potencial naquele homem, daquela família dela, naquele homem que é importante para ela, seja esposo, irmão, marido, enfim. E elas procuram a gente, assim: "Eu quero fazer a inscrição do meu marido", e muitos vão, porque foi a esposa que fez. E aí, às vezes eles estão lá no começo, né, não estão lá, assim, achando muito legal estar lá, Aham. né. Por quê? Porque ele meio que se sentiu obrigado, porque foi alguém que fez a inscrição dele. Mas, a grande parte, a maioria, assim, eu vou chutar de 99% desses que vão, que não foram eles mesmos que fizeram a inscrição, eles voltam, dando testemunho de que valeu a pena. Então, né, se você conhece um homem, né, aí da sua família que precisa ter uma experiência de impacto verdadeiro, que pode transformar, né, a vida dessa pessoa, desse homem para sempre, Legendários é uma experiência dessa. Assim como você disse, né, você é cristão Sim. há muitos anos, desde 1993, e esse foi o evento que mais impactou a sua vida, né. Esse tem sido o testemunho de muitos. Esse tem sido um grande anseio da sociedade, né, ter homens na sua essência, naquilo que de fato ele foi criado. Uhum.
Então, por que que a maioria das inscrições é feita por mulheres? É porque elas estão ansiando que você, homem, de fato, exerça o seu papel na sociedade, exerça o seu papel na família, exerça o seu papel como provedor. Ah, mas o grandes questionamentos, mas eu já sou esse homem. Sim, não há nada que é bom que não possa ser melhorado. Show. O Senhor, ele tem coisas grandes. Então, por isso, você venha participar. Exatamente. Só para concluir, finalizar esse raciocínio que o Ivan está falando, né? Muita gente fala assim, eu não preciso disso. Eu sou homem, eu sou cristão, eu já conheço o Senhor. Parabéns, se você acha que você não precisa melhorar em nada na sua vida, Legendários não é para você que é perfeito. Sim. Nós não estamos em busca de homens perfeitos, nós estamos em busca de homens que reconhecem que precisam, né, avançar em algo na sua vida. Precisa e pode. E podem, né? Nós, ali, né, vai ser trabalhado as áreas mais importantes da vida de um homem, né? Então, como eu disse, tem coisas que transformam a gente, são experiências. A gente está num lugar e passa por uma porta e vai para outro lugar, né? Como né, nosso pastor sempre gosta de dizer, ele tem um exemplo que é a experiência de porta. Então, você está aqui na sala, tem móveis de sala, sofá, TV, rack, enfim, né? E aí você tem uma porta e passa para um outro ambiente, um outro lugar que é totalmente diferente daquele que você estava. E tem outros móveis lá, cozinha, né? Fogão, geladeira, enfim, tudo lá. Então, são ambientes diferentes. Então, todos nós precisamos de experiência de porta, de estar num lugar e atravessar para outro. Então, esse é o convite que nós fazemos para os homens. Saia da sua zona de conforto, saia do lugar onde você está, venha viver o extraordinário, porque Deus tem coisas grandiosas para cada homem. E é isso que nós queremos né, levar para o homem. Saia da sua zona de conforto, saia da sua rotina, venha viver algo sobrenatural, algo extraordinário. É Deus que vai fazer na vida desse homem. Excelente, excelente. Bom, você já viu que o negócio vai pegar fogo. A gente tá só no comecinho agora. A gente aí vai para um rápido intervalo, vamos faturar. E 2 minutinhos a gente já volta. Dá tempo ainda de você convidar seu amigo, seu esposo, um homem aí que você sabe que precisa e necessita ouvir o que a gente vai falar aqui. Fique conosco que a gente vai tirar muitas dúvidas sobre aqui ainda, hein? 2 minutinhos. Rapidinho a gente já volta. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinho
Pinheiros a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda se você está começando a nos ver agora. Se não, vamos continuar aqui, que o assunto hoje está só começando. E hoje nós estamos aqui, inclusive eu estou aqui fardado, né? Com a farda dos legendários. E eu estou aqui com o Djalma, que é o legendário que é coordenador da mídia. E tem aqui o Ivan, que também é coordenador administrativo dos legendários. A gente estava falando aqui, agora há pouco, falando sobre como que funciona, como que começou, alguns detalhes. Eu sei que a gente não pode falar muita coisa, porque a gente guarda segredo, não é porque é segredo, é uma instituição, um clã, não é por isso. É porque tem coisa que, se for contada fora do contexto, você não vai ter a mesma interpretação de quando você está passando lá, né? Que é o que às vezes está acontecendo na internet. Mas eu quero aqui já começar esse segundo bloco nosso aqui, falando sobre algumas experiências que inclusive estão na internet, né? De pessoas que passaram e tiveram as suas vidas transformadas. Nós tivemos vários desses, né? Exatamente. Na verdade, para se dizer, são todos que passam de alguma forma e tiveram a sua vida transformada, sim, né? Isso, William. Como é transformador, né? O evento, ele é muito transformador. Você não vê ninguém que participou dos legendários falando mal. Sim. Porque eles tiveram uma experiência transformadora. Como nós temos inúmeros exemplos de homens que foram lá sem nenhuma expectativa. Homens que aparentemente estavam com tudo redondo, tudo muito 100%. bonito, muito lindo. Mas tiveram as suas vidas marcadas. Tiveram a sua experiência transformadora. Eu lembro de muitas experiências de homens lá. Uma me chamou a atenção, de um homem que era muito bem sucedido no seu trabalho, homem de posses, e que vivia um casamento onde ele contou que o desejo dele era até ele tirar a sua própria vida. Porque ele vivia uma vida de fachada. E ali, nos legendários, ele teve uma experiência marcante que transformou o seu casamento e a sua vida. Ele pôde ali então perceber que existia algo muito mais elevado, existia algo muito mais profundo para que ele pudesse experimentar. Você é um homem que deseja viver algo poderoso, venha participar. Porque você imagina a sua vida sendo transformada e marcada por um final de semana. Ah, mas um final de semana vai mudar a minha história? Não, você vai ser impactado, vai ser desafiado a continuar essa transformação. Exatamente. Quando o Ivan estava falando aqui, William, eu me lembrei de Jesus. Né? As pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né? Eu falo quando Jesus esteve aqui entre nós, né? Na forma humana, física, há 2000 anos atrás, essas pessoas se encontraram com Cristo e tiveram as suas vidas mudadas. Sim. Mas o que mudou de fato naqueles homens, aquelas mulheres? Eles, assim que eles encontraram com Jesus, obtiveram seu milagre, uma revelação, eles já deram resultado assim, e logo de cara? Não, mas eles tiveram um encontro com aquele que muda a história. Sim. E é isso que faz a diferença. Então, a gente primeiro toma uma decisão. A gente primeiro decide. E aí a mudança vem. E é isso que os legendários estão proporcionando para muitos homens. Tem homens que precisam de um forte impacto para terem a sua vida aberta, para terem a sua mente aberta.
elas precisam ser impactadas. Por quê? Porque são homens duros, homens com coração fechado de pedra, homens que não escutam qualquer pessoa. E esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, elas precisam o quê? De um forte impacto, para que essa muralha seja quebrada. E aí, a partir de então, ela passe a ter uma vida diferente, um caminhar. Inclusive, uma das coisas que são pilares para nós é o discipulado, né? Porque uma das coisas que a gente fala, e isso aqui eu acho que eu posso falar, é que homem de verdade, ele não anda sozinho. E isso é uma das coisas que nós falamos no caminhar da montanha, né? Estão dando aquele spoiler aqui. Homem não caminha sozinho. Por isso nós estamos ali para falar isso, porque muitos desses testemunhos de homens que te levavam uma vida de aparência, casamentos, finanças, estava tudo bem, tudo ótimo. Você olha para a pessoa no Instagram, nas redes sociais, parece que tá tudo bem. O cara posta foto, tá lá em Paris, tá curtindo o carro dele, e viagem para lá e viagem para cá. Mas só Deus sabe verdadeiramente o coração, como que tá a vida daquela pessoa. Nós mesmos, como homens, não temos como avaliar isso, mas Deus sabe. E quando você tá num ambiente certo, com as pessoas certas, com o propósito certo, coisas acontecem. Vidas são transformadas. Então, não importa da onde que a pessoa veio, qual que é a história de vida dela. Há lugar ali para todos. Para a pessoa que está tudo bem, ela acha que está tudo bem na vida dela, e é Deus que vai falar. A experiência de montanha é uma experiência com Deus, né? Individual, né? É individual, mas o Senhor vai falando, o Senhor vai fazendo. Então, se você entrar no nosso Instagram, Legendários da Jornada, você vai ver lá vários testemunhos de homens que estavam, por exemplo, como o Lucas, ele estava como... Ele nem estava participando, né? Não posso contar muito aqui, mas ele estava ali meio que de apoio, só vou contar isso. Ele estava meio de apoio. E não estava servindo, não estava subindo na montanha, ele estava lá de apoio. E ele percebeu a movimentação, viu as coisas que estavam acontecendo, e no top seguinte, né, ele decidiu ir. E a vida dele foi totalmente transformada, porque ele achava que a vida dele também estava tudo bem. Mas ele conta, né, depois você pode procurar lá, né, o testemunho particular dele, né. Ele levava uma vida promíscua, ele levava uma vida fora do propósito, né. Eu posso até dizer aqui, né, ele era homossexual, né, e teve a vida transformada, ele foi impactado com isso, decidiu mudar de vida, e agora está vivendo uma nova vida, por exemplo, né. Foi a montanha, né, a montanha que mudou ele. Não é a montanha em si que muda as pessoas, mas quem está lá na montanha vai mudar. Exato, a montanha, não tem poder nenhum para transformar. Esse é uma das grandes coisas que a internet faz assim: eu não preciso ir na montanha. Não, você pode... o que de fato transforma não é a montanha. Porque você pode ter uma experiência avassaladora, marcante, em qualquer lugar. Decidiu-se nos Legendários que seria numa montanha. Para quê? Para ter um contato com a natureza? Não. Também não é a natureza que transforma. É Jesus Cristo que transforma. Amém. Esse, de fato, é aquele que pode transformar. É por isso que nós falamos, o Legendários, ele é um movimento que é cristão. Não é só para cristão, mas a base dele, todos os ensinamentos são da Bíblia. São cristãos. Então, é exatamente nisso, né, que há o grande poder de transformação. Essa mudança, ela acontece não pelo ambiente em si, não é o ambiente. É quem está naquele ambiente. E é isso que gera uma mudança, gera uma transformação, né? Muitas vezes, né, essas pessoas, elas estão tão... as preocupações do dia a dia, elas fazem tanto com que a pessoa ela não, de fato, tenha a consciência de quem ela é.
ir lá na montanha, né, nesse tempo aí de solitude, né, esse tempo em que, de fato, assim, você é tirado da sua zona de conforto, do seu ambiente natural, para quê? Para que você possa verdadeiramente ter um encontro verdadeiro com Jesus. Excelente, excelente. Bom, nós vamos agora para o nosso intervalo, 2 minutinhos, e a gente já volta já, é rapidinho, a gente vai faturar agora, gente, nós precisamos faturar. Alô TV Brasil precisa de investimento, de faturamento, e nós estamos aqui falando sobre os legendários, é 2 minutinhos, e a gente já volta falando mais agora, caminhando para o final, sobre os legendários. Fique conosco aí, é rapidinho, 2 minutos a gente já volta. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo a Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje, né, eu tenho aqui a mesa, compondo a nossa mesa aqui, os legendários, que é o coordenador Ivan, que é o coordenador administrativo, e o Djalma, que é o coordenador de mídias. A gente estava falando agora há pouco sobre como que funciona, como que nasceu os legendários, mas eu estava lembrando aqui, quando eu fui participar dos legendários, né, eu, na verdade, eu não queria participar, né? Eu fui meio que empurrado, eu não fui forçado, mas eu fui meio que empurrado. Eu tinha aquele preconceito, mas eu fui vendo todo mundo participando e tal, aí o pessoal me ajudou a participar, né. "Ah, precisa, né, vou te arrumar uma barraca, vou te arrumar não sei o quê", e começou todo mundo falei: "Gente, eu vou ter que ir nesse negócio mesmo, né, tá todo mundo indo, o negócio realmente parece ser bom", e eu fui. Só que quando eu cheguei lá, antes da gente sair, né, daqui de Goiânia, eu falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né?". Então eu quero começar com uma provocação aqui nesse próximo bloco nosso, é o seguinte: qual que é a relevância de você participar do Legendário? Qual que foi, assim, a transformação que você teve? Qual a percepção e transformação real que você teve na sua vida pós o Legendário? Entendi. Bom, William, qual que é a relevância, né? Por que a gente faz isso? Ah, Por que a gente quer que as pessoas participem? Relevância é uma palavra importante sim. e eu vou trazer justamente ela nessa conversa. Pessoas chegam ali se sentindo muitas vezes irrelevantes na sua vida, sem propósito, sem rumo, casamentos destruídos, uma vida de farsas, uma vida de aparências, e outros chegam achando que são relevantes em alguma coisa, mas todo homem tem algo que Deus ainda precisa transformar. E a minha experiência foi nesse sentido. Eu já era um cristão, já frequentava a igreja, já estava envolvido com a liderança, fui convidado a participar e decidi ir. Tive as minhas dificuldades também para poder ir e tudo mais, mas estive lá e com o coração aberto para escutar, sem preconceito. Ainda que muitos vão com muito preconceito, coração fechado, e Deus trabalha, mas no meu caso particular eu não tinha preconceito contra o movimento, nem nada do tipo.
Mas eu queria saber de fato o que que acontece na montanha, né, o que que esse povo fala que acontece na montanha e tudo mais. E foi uma experiência, relevante para mim, porque mudou a minha forma de crer, mudou a minha forma de me posicionar como homem, como sacerdote, no meu lar, na minha casa, para minha esposa, e tem transformado, né, a cada dia, pensamentos, ideias, propósito e tudo mais. Não que eu não soubesse para onde eu estava indo antes, mas agora eu compreendi que nos mínimos detalhes o Senhor tem me ajudado, e foi exatamente isso que aconteceu durante a minha jornada na montanha, né, o Senhor me ajudando em coisas pequenas e falando a respeito disso. Ele lembro exatamente Deus falando assim: "Eu não sou só Deus de coisas grandiosas, eu não sou só Deus de fazer grandes milagres, ainda que todo homem tenha algum grande milagre para acontecer, mas eu sou o Deus do dia a dia, da rotina, dos pequenos detalhes, do acordar na manhã e cuidar de você, da sua casa, da sua esposa. Confie em mim, me busque e que vai dar tudo certo". Então e é isso que eu tenho vivido, né, experimentado, né, né, com Deus depois da montanha, né, é ter uma vida diária com o Senhor, uma vida de confiança, de amigo, de conversar, de trazer Ele para a nossa história, e isso tem feito a diferença. Ainda que, como eu disse, eu já tinha uma vida cristã, envolvido na igreja, mas sempre há mais de Deus para nós, a gente nunca tem tudo de Deus, sempre o Senhor é infinito, o Senhor né, não há ele é inesgotável, não há limites no Senhor, o Senhor sempre quer nos dar mais do que aquilo que temos vivido, e é isso que eu tenho vivido. Amém. Exatamente, né. Acho que a maior lição, né, lá da montanha foi posicionamento. Posicionamento na minha casa, onde algumas coisas, algumas decisões, algumas, coisas rotineiras, a gente acabava deixando de lado. Sim. E com o retorno da montanha, eu entendi, eu relembrei do meu posicionamento, aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida, né. E eu acredito, né, que é lógico, eu tive muito impacto na minha vida, no meu casamento, na maneira da criação do meu filho, como fazer negócios, mas eu acho que o maior impacto, de fato, é sentido na família. As famílias são os maiores beneficiados desse movimento. Certeza. Por isso, é tão atacado, né, porque o meu posicionamento foi totalmente transformado. Eu entendi que eu não precisava e eu não poderia deixar de lado as minhas obrigações. Eu não terceirizava mais as minhas decisões. Então, esse para mim foi o maior impacto na minha vida profissional, na minha vida espiritual, no movimento na igreja e também dentro da minha casa, né. Eu não deixei de terceirizar ou de, como gostamos de falar, empurrar com a barriga, não. Agora, não, tem que, arrumar essa tomada aqui que está estragado, não, vamos posicionar. Em pequenas coisas, como o Djalma estava falando, né, porque o Senhor traz à memória todos os dias aquilo que Ele quer fazer, Sim. né, nas pequenas coisas, nos detalhes. Só que cada homem ali tem uma experiência. Costumo dizer, né, que é uma experiência íntima e pessoal. Sim. Cada um precisa ser trabalhado de uma determinada maneira. Uns precisam ser trabalhados no ego. Porque eles são muito importantes. Sim. Eles não podem esperar. Outros, é na sua, essência, é saber quem ele é. Sim. Outros, né, são transformados, são marcados naquilo que o Senhor criou ele para ser. Então, a minha experiência foi exatamente essa, um posicionamento diferente. Hoje eu sou muito mais resolvido em todas as coisas. Excelente, excelente. Bom, eu também eu poderia falar aqui de nossa, minúcias de muitas coisas que Deus falou comigo e mudou na minha vida ali. Eu voltei de lá um cara muito mais grato, não, muito mais, Que benção. né, de cada coisa da minha vida, né.
como eu comecei a dar valor a tanta coisa na minha vida que eu não dava tanto valor, né, e eu comecei a dar valor em tudo isso. Exato. Aí é onde entra, né, uma das coisas que são mais criticadas é o grito, né, que os legendários fazem, o "au", Exato. mas tudo isso tem um motivo, Aham. né. O que que é o "au"? É o A de amor, o H de honra e o U de unidade. Então eu entendi que eu precisava amar a minha esposa muito mais que eu amava antes, ou amar os meus pais ou aqueles que estão ao meu redor com muito mais intensidade. Precisava honrar, respeitar e ser um com a minha liderança na igreja, e são como fui transformado, como fui marcado com cada detalhe. E aí, Djalma? Exatamente, né, as pessoas às vezes, perguntam, né, lembrando aqui: "Ah, então quando eu voltar da montanha eu vou ser crente?" Não, o nosso convite é para ter a pessoa ter uma vida com Deus, né, aonde ela está, Sim. aonde ela está. Se ela está na igreja católica, ela pode permanecer lá, né, não tem problema nenhum. O nosso convite é pra despertar o potencial do homem, que às vezes foi esmagado, moído, né. E eu gosto de uma frase que é o seguinte, que eu carrego comigo: "Ninguém se esconde na montanha". Lá não tem como se esconder, Não tem mesmo. né. Então, eh, lá você vai ser achado. Não por nós, não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz, mas é porque o homem que decidiu subir a montanha, ele se expôs a aquilo. E estando ali, você vai ser encontrado. E quando você for encontrado, Deus vai transformar a sua história, porque homens precisam ter um encontro, e o principal encontro das nossas vidas, talvez esse homem só vai acontecer lá na montanha. Talvez ele já foi em muitos outros lugares. Ele já tentou mudar de vida de várias formas. Por que não dar mais uma chance em um lugar novo, com, né, uma proposta diferente? Pode ser que Deus transforme a vida desse homem. Então, é isso. O Ivan estava falando de algo importante, né. A gente sai de lá com isso no coração, mais amor, mais honra, mais unidade. E é isso que tem pautado, né, a vida desses homens que descem da montanha. Agir, né, com esses 3 princípios, né, mais amor, mais honra, mais unidade. Isso vai transformar a vida de qualquer homem, com certeza. Excelente, excelente. Bom, infelizmente nós chegamos ao final, né, desse episódio que a gente está gravando aqui. Quero agradecer muito, Ivan, pelo seu, né, ter aceito meu convite, estar aqui comigo. Obrigado também, Djalma, muitíssimo Foi um prazer. obrigado, tá, por ter me honrado com a presença de vocês. Tenho certeza que o programa de hoje trouxe muito aprendizado, esclareceu muita coisa que o pessoal tinha com relação, né, aos legendários. E se vocês quiserem permitir, Deus permitir, vocês quiserem, a gente pode marcar depois um novo bate-papo também sobre isso. Apesar que hoje nós falamos muito, né, ficou bem esclarecido sobre isso. Bom, nós estamos caminhando para o final agora, se vocês quiserem deixar alguma frase, alguma palavra, alguma coisa rápida aí, para o pessoal que está nos assistindo, fica à vontade. Pode só olhar para sua câmera aqui. Então, meu convite é para você, homem. Você que já tentou diversas formas, maneiras, se mudar, se transformar. Permita, permita que a montanha, né, te dê uma experiência. Não é a montanha que vai te transformar, mas lá na montanha você vai ser transformado. Então, é um desafio para você. Você tem nos dias 12 a 15 de março, nós teremos mais uma edição, mais um toque, que é como nós chamamos, a jornada. Você está sendo desafiado a ir lá, né, ser marcado, transformado por esses princípios que pautam os legendários. Excelente. Exatamente. Eu quero também fazer um convite para todos que estão nos assistindo. Nos siga no Instagram, Legendários A Jornada. Acompanhe lá as nossas postagens, veja os testemunhos, veja o que tem acontecido, né? Vai ser uma grande bênção ter você lá com a gente. E, né, teve alguma dúvida que não foi respondida aqui, surgiu aí no momento,
manda um direct, manda uma mensagem para nós, a gente vai fazer, né, o possível para responder e você é bem-vindo, né, a nos seguir e vamos estar junto nessa jornada. Cada um, né, de nós tem um potencial em Deus que precisa ser despertado e, né, cada homem tem um convite especial. Venha fazer parte dos legendários. Excelente, excelente. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se você ainda não nos segue no Alô TV Brasil lá no Instagram e nem no YouTube, nos siga aí, comente e compartilhe. Eu tenho certeza que esse programa de hoje pode ajudar muitos homens aí e você já foi desafiado já para o mês que vem, do dia 12 ao dia 15, participar do próximo top aí dos legendários, não é mesmo? Então, se você quer participar de um evento de apenas 72 horas, onde você vai voltar muito mais apaixonado por si, pela sua família, pela vida, pelos negócios, e você vai voltar com muito mais clareza do que é amar de verdade, ser amado, sobre o que é honrar e ser honrado, e também sobre o que é unidade, que é a diferença de pessoas que estão só um monte de gente aglomerada, de união, é unidade mesmo. Você vai aprender tudo isso dos legendários. E nos siga lá, no William David Oficial no Instagram e também Alô TV Brasil, que agora também nós estamos também na Amazon e também no Spotify. Um grande abraço, quero agradecer também aqui ao Leno da Alô TV Brasil. Muito obrigado por nos ceder esse espaço. Mais um episódio do Pode Empreender. Muitíssimo obrigado. Obrigado também ao Ícaro, né? Que que liberou vocês aí, nos liberou a falar sobre esse assunto também. Semi Sleiman, muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Valeu.